Olá, pessoal. Eu sou a professora Maíra Vale, do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná, e essa é a continuação da segunda aula do sistema digestório. A gente já começou a falar de motilidade na aula passada, em que a gente deu uma introdução sobre a musculatura lisa do sistema digestório, e hoje a gente vai continuar falando sobre os movimentos propriamente ditos. Quais são esses movimentos? Então, para a gente começar a falar da motilidade, a gente começa pelo começo, né? Que é justamente a alimentação. Aqui mostrando, então, esse bonitinho aqui, né, mandando ver, comendo um monte. E a primeira etapa, então, é o quê? A mastigação. A mastigação tem o objetivo de diminuir o tamanho dos alimentos e de misturar esse alimento à saliva. A saliva, então, como ela é rica em mucina, ela vai ajudar a lubrificar o alimento, que já nessa etapa já virou bolo alimentar, né, misturado com a saliva, e aí você consegue engolir sem causar problemas, né? A mastigação é um ato reflexo, ela começa voluntariamente, mas depois ela meio que vai sozinha, né? Um ato reflexo do movimento que é repetitivo, né, em relação aos dentes. E aí a gente decide quando começa e quando para de comer. E quando para de comer, o que vem logo em seguida é a deglutição, que também é um ato reflexo. Lembrando que atos reflexos, eles dependem do estímulo sensitivo, de um processamento e de uma resposta. A gente não vai focar tanto na mastigação em si, mas sim na deglutição. Então, como que se dá a deglutição? A deglutição, ela vai ter um centro neural responsável por ela. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente já vem com um programa instalado de fábrica, né? Numa brincadeira que eu gosto de fazer. Por quê? O bebezinho lá, ele já sabe engolir desde que nasceu. Coloca ele para mamar na mama da mãe, e ele já tem tanto aquele movimento de sucção quanto a deglutição ali, sem ninguém ensinar nada para ele, né? Por quê? Porque a gente já vem com isso de fábrica, já está lá no sistema nervoso toda a ordem dos movimentos necessários para engolir, né? Então, como é um movimento reflexo, ele começa com o estímulo sensorial. Qual que é o estímulo sensorial? No fundo da cavidade oral, vão ter alguns mecanoceptores via nervo trigêmeo e glossofaríngeo, né, a parte sensitiva desses nervos, que vai mandar, então, informação para o centro da deglutição, avisando, olha, está na hora de começar, de organizar aí a ativação dos músculos. E aí ele vai mandar, então, vai processar isso e mandar a informação motora via também glossofaríngeo e trigêmeo, mas também hipoglosso e vago para os músculos da faringe e da parte superior do esôfago, comandando então a deglutição. Só para lembrar, a gente falou na aula passada que a quantidade de músculo esquelético e músculo liso no esôfago vai diferir entre as espécies, né, as espécies de vertebrados. Então, aqui, o esôfago que está numa linha contínua, como por exemplo da ave, quer dizer que as aves só têm músculo liso no esôfago. Alguns vão ser misturados, tipo primatas, como nós, equídeos, felinos, canino, que tem bem pequenininho aqui uma quantidade de músculo liso, mas a maior parte é músculo esquelético. No nosso caso, por exemplo, o terço inferior é de músculo liso. Ruminantes também, enquanto ratos e camundongos, basicamente, é completamente músculo esquelético. E como que se dá, então, esse reflexo da deglutição? Como eu falei, né, a língua vai ser muito importante nessa etapa, porque além dela ajudar a misturar os fragmentos de alimento, né, que foram macerados pelos dentes, junto com a saliva, ela que vai jogar esse bolo alimentar contra o fundo da cavidade oral, né, empurrando contra o palato mole. Então, aqui na frente a gente tem o palato duro, né, que tem essa parte óssea, por isso é chamado de palato duro. E essa parte de tecido aqui do fundo da cavidade oral é o palato mole. E é ali que vão estar os mecanoceptores que vão informar ao centro da deglutição que está na hora de começar toda a parte muscular. Além disso, se vocês lembrarem, o que está lá no fundo da nossa, que a gente abre a boca e olha no espelho? A úvula. Então, a úvula é muito importante também. Ela tem vários mecanoceptores para informar, mandar informação também para o bulbo. Então, o que vai acontecer? Também, quando a língua empurra, ela fecha a cavidade
nasal, né, que tem contato com a cavidade oral via o palato mole. Então, impede que entre alimento ali dentro, né, na nasofaringe. Ao mesmo tempo, ela joga para dentro da faringe o alimento, e aí, em seguida, o que acontece? A epiglote vai fechar a laringe, protegendo as vias aéreas de entrada de alimento. Né? Quando esse processo começa a ficar problemático, entra conteúdo aqui que vai parar lá nos brônquios, lá no pulmão, e isso pode dar muito problema, inclusive pneumonia. Então, isso aqui é super protetivo, né? Obviamente, a respiração neste momento, ela está inibida, mas isso aqui vai durar milissegundos, né? Muito rápido, como a gente vai ver num vídeo. Outra coisa que acontece também é que nessa etapa aqui, ó, o esfíncter esofágico superior ainda estava fechado, e aqui ele relaxou para permitir a passagem do alimento para o esôfago. Quando o alimento chega ali na parte inicial do esôfago, então, vai se começar o que a gente chama de peristalse, ou seja, a movimentação do alimento pelo esôfago. E, continuando, como eu falei aqui, mostrando, né, a foto de um esfíncter, e aqui mostrando essas regiões. Então, o esfíncter esofágico superior e inferior, eles são bastante importantes, porque eles impedem também, eles permitem a passagem, mas a função deles é muito importante em relação ao retorno, em relação ao refluxo de conteúdo de dentro do estômago para o esôfago e do esôfago para a nasofaringe, né, e para a laringe também, enfim. Por quê? A gente sabe, que existe ácido no estômago, né? Então, quando o ácido cai aqui, esses tecidos eles não são preparados para receber conteúdo ácido. Então, isso pode gerar bastante problemas, a gente vai falar sobre isso depois. Uma coisa bastante interessante é que a maior força dos esfíncteres do nosso corpo é feita pelo esofágico superior. Então, é muito difícil que ele dê problema, mas se o tônus dele tiver diminuído, lembrando da aula passada que essa contração é uma contração tônica, né? Ele fica contraído a maior parte do tempo, ele só relaxa durante o reflexo da deglutição. Se ele, por acaso, perder um pouco o tônus e abrir um pouco, isso causa bastante problemas, né? Isso pode levar já, por exemplo, chegar no médico, você acha que tá com dor de garganta e quando você vai ver, você tá com a garganta queimada por conta do ácido que retornou até a garganta, né, de forma indevida. Então, ele tem um tônus muito, muito alto, na verdade. E uma coisa interessante em relação aos outros animais, por exemplo, o cavalo é um animal que não vomita. Ele pode chegar a ter rompimento do tubo digestório, do estômago, mas ele não, o esfíncter dele o tônus é tão alto que mesmo ele tendo ânsia, não volta o conteúdo. Bom, aqui a gente vai ver então um vídeo de duas deglutições, né? Uma saudável e outra com problemas. É bem rápido, então eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó, a pessoa está mastigando. Engoliu, né? E você vê que foi todo o conteúdo pro esôfago, olha, ele ainda tá engolindo o resto. Deixa eu pôr de novo, porque é super rápido, né? Então, isso aqui é reflexo de deglutição totalmente coordenado. Como a gente viu, são várias etapas, né? Agora, olha esse senhor aqui, o que aconteceu, infelizmente, com ele. Então, ele tá mastigando também, daí ele vai engolir. Então, aqui a gente vê claramente, ó, que tá indo material para a laringe. E isso é muito ruim. Esse senhor aqui sofreu algum tipo de acidente vascular lá no bulbo. Então, o que aconteceu? Um problema naqueles neurônios que controlam esse processo. Então, isso gera muito problema, porque a gente não consegue controlar volitivamente, né? Ele tem um problema sério para se alimentar, deve ser muito, muito incômodo, né? Bom, quando chega então no esôfago, o que vai acontecer é o que a gente chama de peristalse, né? Então, existe um reflexo
junto com o reflexo da deglutição, existe um reflexo do relaxamento do esfíncter esofágico inferior também, e ao mesmo tempo que a gente chama de acomodação do estômago proximal, ou seja, da primeira parte do estômago que recebe o alimento. Aqui, ó, esse esquema, né, mostra vários gráficos, mostrando então a passagem, a mudança de pressão, né, dentro do esôfago durante a passagem do alimento. Né? Se a gente lembrar, o esôfago vai ter uma contração fásica. Mas, assim, no geral, a maior parte do tempo ele está relaxado, em algum momento ele aumenta a contração e logo depois já, isso vai como uma onda, né, ao longo do esôfago. Então, a gente vai vendo aqui. Então, aqui no esôfago, teve a deglutição, aumenta a pressão, né, momentaneamente, se vocês estão acompanhando aqui o meu cursor. O esfíncter, ao contrário, ele diminui o tônus para permitir a entrada de alimento no estômago. E o estômago proximal, ele também diminui o tônus dele. Ele relaxa. Por quê? Ele relaxa para ele acomodar o que está chegando ali. Então, se ele estava com volume menor, né, ele estava um pouco contraído, ele dá uma relaxada e aí ali cabe mais alimento, né, ele recebe mais alimento. Bom, o peristaltismo é aquilo que permite a gente, mesmo que a gravidade ajude um pouco, e esse teste já foi feito, né, ele já teve experimentos em que a pessoa comia de cabeça para baixo, digamos assim, ainda assim o alimento passa por todo o tubo digestório. Então, como isso? Isso depende do peristaltismo. Né? O peristaltismo, se a gente lembrar, quais são as camadas musculares do tubo digestório? A gente tem a circular e a longitudinal, certo? Então, o peristaltismo, como ele é aquele que permite que tenha movimento mesmo, né, movimento em direção arboral, que a gente diz que é em relação da boca ao ânus, né, na direção do ânus, vai ter a contração do músculo circular na parte, né, se a comida está aqui, na parte anterior, enquanto aqui na frente relaxa. Então, ele vai, ao longo do tempo, ele vai se movimentando. É isso que acontece inicialmente no esôfago, quando recebe o alimento após a deglutição. Lembrando que o que controla isso, provavelmente, são reflexos o quê? Locais, que é o próprio mecanoceptor que está aqui no esôfago ou em outra região do tubo digestório, que percebe essa presença e estimula, então, o sistema nervoso entérico a estimular, então, a contração do músculo circular. Bom, em relação ao relaxamento receptivo, ele é via nervo vago. Como que a gente sabe isso, né? Então aqui, olha o que eu falei para vocês. O relaxamento receptivo é o seguinte, existe uma acomodação gástrica, né? Você tem aqui um estômago vazio. O estômago vazio, ele tá pequenininho, né? Quando o estômago vai receber alimento, ele faz o quê? A pressão dele dentro dele diminui, porque ele relaxa, ele perde tônus. Para quê? Para caber mais alimento aqui nessa região fúndica que a gente chama, que é a primeira a receber o alimento. Se fizer uma vagotomia, ou seja, romper o nervo vago, cortar o nervo vago que controla isso, né, o ramo do nervo, não todo o nervo vago, mas o ramo do nervo vago que controla isso, o que acontece? O estômago fica contraído e aí a comida passa a ocupar mais lugar, né? Porque a pressão dentro do estômago está alta, o estômago está relativamente contraído. Bom, quais são disfunções motoras no esôfago, né? Existem dois tipos. Então, aqui mostrando, né, o esôfago, esfíncter esofágico inferior. Se tiver uma pressão muito aumentada no esfíncter esofágico superior, tem uma doença chamada acalásia, que é o quê? Né? O animal não consegue, por exemplo, se alimentar, ou o humano, né? Não consegue se alimentar porque a comida vai ficar presa ali no esôfago e não vai entrar no estômago. E aí pode gerar um quadro chamado de megaesôfago, que o esôfago vai inchando cheio de comida, né? Ao mesmo tempo, e é uma coisa que está muito comum ultimamente em humanos,
é a diminuição do tônus do esfíncter esofágico inferior, pode acontecer com o superior também, como eu disse, e isso propicia o retorno de conteúdo gástrico que vai queimar, então o esôfago pode chegar até a nasofaringe, gerando problemas como, por exemplo, sinusite, o que é uma coisa totalmente difícil de imaginar, né? Em algumas pessoas que têm isso cronicamente, as pessoas podem ter problemas respiratórios por conta de entrada de conteúdo gástrico dentro da árvore brônquica. Então, imagine o estrago que isso causa, né? Bom, em relação às funções motoras do estômago, primeiro vamos ver as partes, né, do estômago. Então, tem o fundo do estômago, o corpo e o antro. São essas três partes principais, né? O piloro vai ser o esfíncter entre o estômago e o duodeno. Então, essa aqui seria a região pilórica, que a gente chama, né? Então, o fundo gástrico é essa região que faz, na verdade, assim, o fundo está desenhado aqui como se fosse, né, do esfíncter esofágico superior, mas ela pega também um pouco essa região que vai o quê? Relaxar para receber o alimento, como a gente viu, né? Então, é uma função de armazenamento. Na verdade, em vez de contração, é um relaxamento, mas isso também é função, né, do músculo liso do trato digestório. Além disso, o corpo proximal e médio, que seria talvez essa parte aqui, ela faz uma função de mistura, ela ajuda a misturar o conteúdo. Corpo médio e antro vão fazer o quê? Peristalse, para levar a comida em direção ao piloro. Mas uma parte bastante importante, aqui sumiu, mas enfim, eu falo para vocês, é a trituração dessa região antropilórica aqui. Então, a gente vai ver isso no próximo slide, que é o seguinte: existe essa região final do estômago aqui, da região terminal do antro, ela se contrai de forma bastante vigorosa a diminuir muito o tamanho dos alimentos. Isso que permite que alguns animais comam praticamente inteiro, né, a comida. E algumas pessoas também, né? As pessoas, às vezes, sem dente, não conseguiam triturar ou comiam comida muito mole, mas às vezes pode engolir pedaços e mesmo assim consegue fazer a digestão. Por quê? Porque o estômago ele tem essa função de trituração. E o que ele faz? A gente chama de retropropulsão, tá vendo? Porque ele manda na direção contrária, por exemplo, ao que ele vai seguir, né, do alimento para frente, né? E aqui no piloro, né? Então o piloro se mantém fechado enquanto isso acontece e só vai ser liberado o alimento para o resto do tubo digestório depois que ele chega em 2 milímetros. Ou seja, tem que estar bem pequeno para poder as enzimas fazerem a ação delas, principalmente na região que vai acontecer a maior parte da digestão, que é o duodeno. O esvaziamento gástrico, ele também é regulado pelo nervo vago. A gente fala que é vago-vagal porque ele também tem um componente sensitivo que também vai via nervo vago, e depois existe um componente motor que também é via nervo vago. E aí vai depender do tipo de alimento que você ingere. Então aqui, por exemplo, um cachorro que foi alimentado, né, num experimento, só com o líquido contendo glicose, praticamente o esvaziamento gástrico é na mesma hora, né? Em menos de 1 hora já teve completamente o esvaziamento gástrico. Enquanto que se você der uma refeição rica em proteína, por exemplo, um pedaço grande de bife, pode levar até 4 horas para ter 100% de esvaziamento gástrico. Por quê? Porque o bife tem que ser triturado, tem que ser misturado no HCl, tem que ter ação da pepsina, que já começa no estômago, então esse esvaziamento gástrico é bem mais lento. Então, dependendo do tipo de alimento, muda o tempo de esvaziamento gástrico, e isso é um reflexo vago-vagal. E também tem alguns hormônios, que a gente vai ver depois, que ajudam a aumentar ou diminuir a motilidade do estômago e do intestino, né? Controlam esse tempo, né? O duodeno, principalmente, ele consegue mandar informação pro estômago, falando, olha, tipo, aqui o negócio tá meio complicado, então, digamos assim, dá um tempo aí para eu ter mais tempo para fazer digestão e absorção aqui, e aí o estômago retém a comida. O que acontece, né, quando
é quando a gente tem aquela sensação prolongada de estar saciado. Por quê? Porque a comida fica bastante tempo, né? Por isso que, se você comer uma refeição, você está muito mais saciado durante muito tempo, porque esse esvaziamento gástrico vai ser bem mais lento do que, por exemplo, tomar leite, né? Bom, a gente já falou da peristalse, agora vem as contrações segmentares, que elas são bastante comuns lá no intestino delgado, principalmente. Por quê? Porque como o intestino delgado é onde vai ter a maior parte da digestão e também da absorção, mesmo que você coma, como está aqui na imagem, né, o arroz primeiro, depois o milho, depois a alface, depois o feijão, quando essa comida chegar lá no intestino, ela vai se misturar, porque existem essas contrações segmentares. Então, a peristalse a gente viu, tem o tubo aqui, então o segmento atrás da comida que vai, né, enquanto aqui na frente vai relaxando, aqui atrás o circular vai contraindo, empurrando para frente. A contração segmentares, as contrações segmentares, ela não existe esse movimento para frente. São movimentos alternados em faixas pequenas do tubo, e isso faz com que tenha uma mistura nesse conteúdo que está ali, de forma a expor tudo à parede do tubo digestório, né? E aí, provavelmente, o que acontece é que enquanto tiver substâncias ainda que são bastante importantes para ser absorvidas, como gordura, né, ácidos graxos, aminoácidos e açúcares, aquilo ali fica ali até tudo ser absorvido, né? E também essa é uma das razões para a gente ter um tubo digestório tão longo, né? Bom, então, no intestino delgado, a gente vai ter, como a gente viu, propulsão, né, que é a peristalse, mistura e também uma certa propulsão pela segmentação. Então, aqui nessa figura, né, mostrando o intestino delgado, aqui ó, a gente está vendo o que? Uma segmentação, né, que é essa alternância entre regiões se contraindo para poder misturar o conteúdo. Depois a gente tem uma onda peristáltica, ó. E aí, em alguns momentos, então aqui você está vendo movimento para frente, mas também tem movimento retrocedendo, né, que a gente chama de retropropulsão, né? Quando precisa passar mais tempo, ou seja, ainda não foi absorvido, não foi digerido, ele pode ir e voltar, né? Ir e voltar. E aí, por fim, na parte final, né, no ilho, já existem uma peristalse, digamos, mais maior para empurrar o conteúdo, então, em direção ao intestino grosso. Então, a gente tem mistura por segmentação, retropropulsão, né, que é quando volta, e alguma peristalse. Mas, na maior parte do tempo, o que a gente vai ter é a segmentação mesmo. Uma coisa bastante interessante também é que a gente ainda não tratou muito disso, mas toda essa região ela é cheia de vilos, né? Tem tanto os vilos quanto microvilos. E é bastante interessante aqui mostrando que também existe movimentação desses vilos. Na verdade, aquela camada, a primeira camada, né, do tubo digestivo, que é a camada epitelial, mucosa, onde está essa mucosa absortiva, ela tem uma camada muscular também, de músculo liso. E esse músculo pode fazer, tá vendo como aqui está mostrando que ele pode aumentar ou diminuir. Então, esses vilos, eles se movem. E acredita-se que eles se movam para ajudar na absorção, tanto dos nutrientes para o sangue quanto para a linfa. Então, é uma coisa bastante interessante, né? A motilidade, ela não fica restrita só ao tubo digestório, às camadas maiores musculares do tubo digestório. Bom, um outro tipo de movimento que a gente tem é um chamado que é o complexo motor mioelétrico. Na verdade, aqui ele acontece algumas vezes ao longo do dia, mas principalmente nos horários de jejum. Por quê? Porque ele depende de estar. O que ele faz, na verdade, vou pôr aqui só para a gente lembrar, tem essa vassourinha, uma limpeza. Porque ele é como se fosse uma grande onda peristáltica que começa lá no estômago e ela percorre todo o intestino, jogando o que ficou preso ali
ainda sobrou algum resto depois da digestão e absorção, ele vem limpando, empurrando, digamos, fazendo uma limpeza, empurrando o resto que está ali em direção ao cólon. E por que é importante ele fazer isso? Primeiro, para que bactérias que são colônicas não subam para regiões superiores, onde elas não deveriam estar. E também restos de alimentos, né, seriam realmente uma função de limpeza. E isso depende de você ficar um certo tempo sem comer, por isso que é importante, às vezes, ficar cerca de 4 horas, 3 horas e meia para permitir esse processo. É um processo, por exemplo, que os diabéticos perdem, como a gente tinha falado na aula passada, né, eles têm bastante problemas com motilidade por conta do diabetes, que afeta o sistema nervoso entérico e também o autônomo, né, então tem uma desautonia aí. E isso pode gerar problemas mesmo de mal-estar, de colonização de bactérias no intestino delgado, que também gera problemas. Então, é uma atividade comum e bastante importante. E ela é estimulada pela motilina, que é um hormônio do trato digestório também. Bom, em seguida, já chegando agora, né, saímos do intestino delgado, chegamos no intestino grosso, a gente vai ter um movimento típico do intestino grosso, que é o movimento de massa. Na verdade, o movimento de massa é uma peristalse, mas ao contrário da peristalse, eu não sei se vocês lembram, né? A peristalse mostrava uns segmentos pequenininhos, né, que vão sendo mandados para frente. Aqui no intestino, a gente já tem uma massa, digamos assim, mais seca, com menos fluido, e já está mais próximo de virar os restos da defecação. Então, aqui, por exemplo, se você faz um teste com bário, né, para ver a motilidade intestinal, você consegue ver se o intestino estiver saudável, né, quando ele entra aqui, né, no cólon ascendente, você consegue ver uma grande quantidade de massa de conteúdo intestinal sendo jogada para frente conjuntamente, né, até encher todo o intestino. Não é o único movimento que faz o intestino grosso, também tem retropropulsão, também tem peristalse, mas esse aqui é o que vai culminar com a defecação. Porque quando ele passa por todo o intestino grosso, né, cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, aí ele enche o reto, o esfíncter, a gente vai ver, né, isso, mas o esfíncter anal interno, ele abre reflexamente, e aí é aquele momento que você sente vontade, né, que desencadeia a vontade de defecar, porque esse é o sinal via mecanoceptor que está na hora de você ir no banheiro, né? E ele vai acontecer 3 ou 4 vezes ao dia, justamente no momento em que você se alimenta e que estimula a motilidade intestinal. Então é isso mesmo, sabe aquele dia que você chegou na casa, conhecer a casa e a família do namorado ou da namorada, e aí você senta para almoçar, e aí você já está um pouquinho nervoso, né? Sistema nervoso extrínseco já está ali agindo, aumentando a motilidade, e daí de repente dá aquela vontade de ir no banheiro. É exatamente isso aí. Bom, e aí, como eu falei, a gente tem 2 esfíncteres anais, o anal interno e o anal externo. O anal interno, ele não está sobre o nosso controle. Então, por isso que a gente, quando ele se abre, né, que o reto enche, a gente o aviso que está na hora de ir no banheiro. Mas, às vezes, você está lá na casa da namorada, né, não está na hora de ir no banheiro. Por que você consegue não ir no banheiro? Porque você tem o esfíncter anal externo, que você mantém contraído conscientemente, volitivamente, e aí você deixa para ir no banheiro numa hora mais apropriada. Mas é digno de nota de que não é muito legal fazer isso, né? Os animais na natureza, um cachorro, eles não têm, na hora que deu vontade, eles vão no banheiro em qualquer lugar. Tudo bem que os cachorros, por conviverem muito com a gente, saber que o tutor vai brigar se ele fizer cocô no lugar errado, às vezes eles seguram, e tem cachorro que segura para poder passear mais. Eu já vi esse tipo de caso. Mas, no geral, eles fazem quando estão à vontade. E isso é o mais saudável, né? Se a gente puder, é bom não ficar segurando muito, porque isso pode gerar problemas de você perder essa sensibilidade, né? Então, aqui, o quanto que vai disparar o reflexo da defecação?
né? Quando o reto se enche de conteúdo via movimento de massa, né, que a gente viu, então aumenta a pressão no reto. Isso já o esfíncter anal interno, ele já relaxou, né? Ele relaxou, permitindo a entrada e daí aumenta a pressão. Enquanto que o esfíncter anal externo, ele pode se manter, você pode, tipo, volitivamente você pode abri-lo ou não, né? Bom, e daí vem, né, com esse aumento da pressão retal, esse é o estímulo para o reflexo da defecação, que vai abrir o esfíncter anal interno. Mas se ela for indesejada, como a gente já falou, ocorre a contração do esfíncter anal externo via nervos pélvicos, e quando essa defecação é desejada ou possível, igual a gente vê o cachorrinho aqui, isso aqui é a posição correta, na verdade, né? A maneira como os humanos usam o vaso sanitário não é muito adequado. A gente vai ver por quê. Então, você relaxa o esfíncter anal externo quando ela é possível, os músculos abdominais se contraem, elevando a pressão, ao mesmo tempo os músculos pélvicos relaxam, e uma flexão das pernas e o abaixamento do assoalho pélvico, que é esse movimento aqui, eles minimizam o ângulo entre reto e ânus. Isso facilita a defecação. Então, na verdade, se a gente defecasse de cócoras, isso seria, digamos, mais saudável, né? Isso auxilia no processo. Bom, também pode ocorrer problemas como o megacólon, que também vai ter a ver, né, com os esfíncteres, mas mais do que os esfíncteres, com a motilidade mesmo, com a desnervação do sistema nervoso entérico no cólon. Isso em crianças, ela pode ser congênita e aí gerar, né, um acúmulo de fezes e tem que ter intervenção cirúrgica, né, mas isso é bastante raro em humanos, porém em animais é muito mais comum, né? Então existe uma compactação de fezes dentro do intestino grosso, gerando então um megacólon, e se não for tratado o animal morre, né? Então aqui, ó, mostrando um gato com aumento do tamanho do cólon, e lá dentro as fezes impactadas, e tem que vir, provavelmente também tem intervenção cirúrgica para recuperar esse animal. Isso, no geral, tem a ver com desnervação por inúmeras razões diferentes, né? Não é sempre a mesma razão. Pode acontecer em cachorro, em gato, em humanos, em alguns casos, por problemas congênitos, né? Da criança nascer sem a inervação do colo. Bom, além disso, quando a gente está falando de motilidade, também tem que falar de emese, né? Ou de vômito. Por quê? Porque é um reflexo também de motilidade do trato digestório, é um reflexo protetivo, né? Então, se você comer algo que te fez mal, né, que tem alguma substância tóxica, na verdade a criancinha, né, que gostava de brincar no parquinho, naquele brinquedo que gira, também pode afetar o labirinto, também gerar vômito, enfim, alguma coisa que estimule o reflexo do vômito, no geral, é um reflexo protetivo. Mas, por exemplo, se você comer alguma coisa que está te fazendo mal, antes de você vomitar, você vai ter uma descarga simpática. E aí é aquele momento que você começa a perceber que tem uma coisa errada, você começa a salivar, começa a sentir aquele suor frio, pode ter taquicardia, taquipneia, dilatação das pupilas, né, queda da pressão arterial, sensação que vai desmaiar, tudo isso por causa da descarga simpática, sistema nervoso autônomo. E este momento que você pode ter ânsia. Nem sempre o vômito tem ânsia, né, porque são centros neurais distintos, mas no geral eles estão acompanhados. Então, o que é a ânsia? Que é justamente quando você sente aquela vontade, mas ainda não está na hora de vomitar. Você começa a ter antiperistalse. Né? Lembra? A peristalse é o que vai mover em sentido arboral. Antiperistalse, volta, aboral, gente, desculpa, não é arboral. Então ele começa lá na porção distal do delgado, né, no jejum distal, ou seja, não é só conteúdo estomacal, vem coisa lá do intestino também. Existe uma propulsão na direção cefálica e não caudal, como eu falei, né? Porque a peristalse é na caudal, antiperistalse na cefálica. O piloro relaxa, né? Porque o piloro é o esfíncter
esfíncter entre o duodeno e o estômago, o antro, né, que faz aquela retropropulsão dentro do estômago, ele vai contrair para mandar o conteúdo pelo esfíncter esofágico. Esse esfíncter ele já começa a relaxar, e aí você tem uma expiração profunda e começa já a contrair a musculatura abdominal. Para que você contrai o abdômen? Para aumentar a pressão no abdômen e jogar, né, para propelir o conteúdo, enfim, em direção à boca, né? Então tem que ter um gradiente de pressão do abdômen para o tórax. Só que por que você tem a ânsia? Porque o esfíncter esofágico superior ainda está fechado. E aí, de novo, volta o conteúdo. Então, você começa a ter quando você começa a se sentir mal, mas ainda o esfíncter esofágico superior está fechado. E aí, o vômito, propriamente dito, ele vai ocorrer quando você faz uma expiração profunda com a glote fechada, o que você eleva a pressão torácica. Porque quando você eleva a pressão torácica, os fluidos sempre tendem a ir da região de área de maior pressão para menor pressão. Então, você contrai o diafragma, os músculos abdominais, faz aquela arcada, né, que é esse movimento que a gente pode ver aqui, né, o rapaz fazendo no vaso. E aí, o relaxamento do esfíncter esofágico superior finalmente ocorre, e aí por isso que a gente vomita em jato, né? Porque é muita força que todos esses músculos estão fazendo para colocar o conteúdo. E, como eu falei, é uma proteção, né? Se chegar lá no intestino delgado, principalmente, ou mesmo no estômago, e os quimoceptores perceberem que tem substâncias tóxicas, ou que eles não vão dar conta de digerir alguma coisa, ou você não está muito bem, ou está com uma infecção, alguma coisa que está impedindo, acontece então o ciclo de ânsias e aí o vômito como uma medida protetiva, né? Mas como eu falei, podem ocorrer vômitos sem ânsias e vice-versa, porque são dois centros neurais distintos. Então a gente também tem um controle neural do vômito, tudo isso é regulado. Ele também está presente no bulbo, mas é interessante que vai ter uma zona química de gatilho, que estão ali no centro do vômito. Centros neurais superiores também podem influenciar, né, o centro do vômito, ou seja, a nossa mente pode influenciar, às vezes você vê uma coisa muito nojenta, não tem nada fisiológico, mas o que você pensa acaba dando vontade de vomitar, ou ver alguém vomitar, ou qualquer coisa do tipo. Existe também, como eu falei, a área das ânsias, que é diferente, né, mas é ligada ao centro do vômito. Os dois estão presentes aqui na formação reticular no tronco cefálico, no bulbo. E várias coisas várias regiões, outras regiões vão atingir o centro do vômito. Por que brincar no parquinho ou ir no parque de diversão, na montanha-russa, pode te fazer vomitar? Porque receptores do labirinto também estão conectados ao centro do vômito. Então, se você perde a referência, se você perde a referência de equilíbrio